Estamos no ar, mais um Parlando de Palmeiras. Eu sou o André Salem, aqui hoje na minha frente, Thiago Forato. Cara. Tudo bem? Tudo bem. Prazer mas sempre em vê-lo. você, né? Nunca muda A gente sabe que já mudou. Exatamente. Já tentei pôr coisa na sua bebida, mas você tá sempre aqui. Na sua eu coloquei, cuidado. Se eu fosse você, não beberia esse copo. Boa, mas hoje estamos aqui porque o nosso convidado está por vídeo. Daqui a pouco vamos apresentar a convidada, na verdade. Opa. Mas primeiramente a gente precisa apresentar o estúdio aqui. Você que é de Ribeirão Preto, estamos aqui na Tona, nos estúdios da Tona, estúdio 2 da Tona. Então, se você quiser fazer o teu podcast em Ribeirão, entre em contato com a gente, tá aqui, ó. Na descrição vai estar todas as informações também. Então, é o melhor estúdio de Ribeirão, não é? É o melhor. Eu sempre falo que se você é aspirante a podcaster, você precisa conhecer os estúdios da Tona em Ribeirão Preto e região. Tenho certeza que quem está nos assistindo se surpreenderá com a estrutura. Se o estúdio 2 é bom, imagina o 1. Imagina. O 1 era tão bom que mandaram a gente pro 2. Não, primeiro vocês têm que subir na vida. Vão pro 2 primeiro. Sim, um dia estaremos no 1, né? Pra galera ver também. Exato. Mas por enquanto estamos aqui no estúdio 2 da Tona. Então, vamos pra nossa convidada de hoje. Hoje vai ser histórico, hein? Vai? Hoje eu te garanto que vai ser histórico. Eu só acredito entrevistar uma grande jornalista que faz parte de um grande veículo do Palmeiras. Opa. Então, todo mundo que é palmeirense conhece ela, ou pelo menos conhece o veículo que ela trabalha e vai passar a conhecer ela nos próximos meses, anos, porque ela é muito competente. Eu tenho certeza que ela vai se destacar cada vez mais e vai ganhar muito mais destaque aí nas mídias palestrinas. Caramba, então, hein? Seja muito bem-vindo, Júlia Mazarin. Salva de palmas para a nossa convidada. Boa. Grande prazer, Júlia, recebê-la aqui, viu? Júlia é do Nosso Palestra, né, que é um portal, eu não vou falar clubista, porque parece que é uma coisa que só puxa o saco do clube, mas é uma, E não é. Mas é uma mídia de um clube só, né, que só fala do Palmeiras, do Nosso Palestra. Então seja muito bem-vindo, Júlia, do Nosso Palestra. Que moral essa apresentação. Que isso, hein? Que isso. Você pagou quanto? Quanto foi o Não. Pix? Daqui a pouco cai o Pix, tá? Boa. Daqui a pouco pinga. Mas é um prazer estar com vocês, meninos, pra gente falar bastante de Palmeiras, falar dessa carreira. É um prazer sempre falar com Palmeiras e falar com gente boa é melhor ainda. Tô tentando levantar a moral de vocês. Que Verdade. vocês Gente boa é fazer, comigo que ela nós tá falando, viu? Não é com você. Tá bom. Eu que elogio. Aí nós tá vamos bom, junto tá bom. nessa. Boa. Mas é um prazer. Obrigado pelo convite. Boa. Ô, Júlia, mas eu queria começar do começo, e a gente tava até falando em off disso aqui. Eu vi uma entrevista, uma live, acho que você participou, que você falou que você não assumiu o teu time, você não tinha coragem de assumir o teu time, e você admirava muito quem tinha essa coragem de admitir o seu time trabalhando com jornalismo esportivo. E hoje, na época, eu acho que você tava no Lance, não sei, e hoje você trabalha no Nosso Palestra, que é um portal que eu entendo que só trabalha palmeirense, e aí eu posso estar equivocado. Então eu queria te perguntar se você assume hoje que você é palmeirense, se é que você é palmeirense, se no Nosso Palestra pode trabalhar corintiano ou, sei lá, flamenguista ou gremista, né? Às vezes, alguém isento. Claro. E por que você teve essa coragem, se é que você teve essa coragem de assumir o teu time, que até um ano atrás você falou que não tinha coragem, e hoje você aparentemente tem. O que te deu esse estralo de assumir o seu time, se é que você assumiu, e enfim, você é palmeirense mesmo? Cara, é uma boa pergunta. Você viu? Boa pergunta. Começando a falar do Nosso Palestra, o Nosso Palestra ele preza por palmeirenses, mas ao mesmo tempo a gente entende que um bom profissional ele não precisa ter nada disso, ele precisa fazer o trabalho dele de uma boa maneira, de uma boa forma, de uma maneira respeitosa. Uhum. Então, eu ainda não... De certa forma, a gente começa a assumir nos detalhes ali, mas ainda eu não tenho a coragem de falar abertamente sobre. Eu acho que é um tema muito delicado, principalmente nos dias de hoje no país, que é um país em que, se você for trabalhar em outros veículos e for cobrir outros times, as pessoas vão falar: ah, mas essa palmeirense não tem o direito de falar do Corinthians, essa palmeirense não tem o direito de falar do São Paulo. Enfim, e eu acho isso muito absurdo, Sim. Principalmente por ter metas que eu tenho nessa vida de cobrir outros times, de trabalhar em veículos, em outros tipos de veículos, emissoras de televisão. Então, eu acho que é um tema bem delicado, assim, ainda que eu assuma em alguns detalhes, ainda que eu faça algumas coisas, mas eu procuro sempre falar das coisas com total jornalismo, assim, com total sangue de quem tá profissionalmente mesmo na parada. Sim. Eu acho que o futebol ele é muito paixão, mas eu tento trazer um pouquinho dessa paixão pro lado mais racional da coisa,
para que não tenha nenhuma desavença. Então, eu não desrespeito ninguém, eu não desrespeito nenhum clube, não falo de nenhum clube de forma pejorativa, ainda que me dê vontade, às vezes, de falar de alguns. Sim. Então, eu tento sempre manter o meu lado profissional ao máximo, assim, porque eu sei que essa é uma carreira que está começando agora. Então, se eu quero realizar outras coisas que eu já tinha em mente antes do nosso palestra, que eu já tinha em mente como Júlia, eu tenho ciência de que eu tenho que respeitar todo mundo e fazer o meu bem quietinho ali, fazer o meu trampo ali e seguir essa vida. Mas eu acho que as coisas vão melhorando ao longo do tempo. Eu acho que as pessoas vão sendo um pouquinho mais racionais e pacientes, entendendo que não é porque eu tenho um time que eu vou falar do seu que eu vou apelar, ou que eu vou fazer violência, ou que eu vou aceitar esse tipo de coisa. Então, acho que ao longo do tempo as coisas vão melhorando, e aí, quem sabe, a gente começa a falar mais abertamente, sem o medo que hoje, infelizmente, paira o futebol. Sim. E acho que vai melhorando. Eu particularmente, eu nem acho legal esses clubistas, assim, esses jornalistas, tipo, um Neto da vida, ou esses que são muito clubistas. Por exemplo, lá tem o Arena SBT lá, né? Agora mudou um pouquinho, colocaram o Mauro Betting lá, mas na época do Benja, por exemplo. Aí perguntava pro Cicinho, São Paulo e não sei quem que vai ganhar? O São Paulo. Aí perguntava pro Mano, Sheik, quem que vai ganhar? Corinthians ou não sei o quê? O Corinthians. E o Palmeiras? Palmeiras vai perder. O Palmeiras vai cair. O Palmeiras não sei o quê. Ah, e o São Paulo? São Paulo vai cair. E o Corinthians? O Corinthians vai ganhar tudo. Pô, qual que é a graça disso, né? Eu não vejo graça nenhuma de ver um programa que você não sabe, que você já sabe que o cara vai falar. Eu já sei que o Cicinho vai falar do São Paulo. Vai falar que o São Paulo é o melhor time do mundo. Então, eu gosto, por exemplo, o Mauro Betting é um cara que é palmeirense e ele fala... Não é mal, mas tipo, ele fala o que ele pensa sobre o Palmeiras. Se ele quer criticar, ele critica. Eu acho... Eu, como consumidor... Eu preferi, a gente aqui no podcast também, né? A gente não fica só babando o ovo do Palmeiras e falando que o Palmeiras é o melhor time do mundo, A gente né? não baba, aliás. Sim. Não é? Mas, Júlia, eu queria te perguntar também se você temeu que, ao ter aceitado o convite do nosso palestra, isso pudesse influenciar a sua carreira de maneira negativa. Porque daqui 5, 10 ou 15 anos... alguma coisa que você escreveu ou puxando aonde você trabalhou, vai todo mundo imaginar ou ter a certeza de que você é palmeirense. Ter o Palmeiras atrelado à sua carreira, você temeu aceitar o convite do nosso palestra por isso? Ou você acredita que hoje os tempos mudaram? A gente vê hoje muito jornalista, até narrador também assumindo o próprio time, e aparentemente não há problema nenhum nesse primeiro momento. O que você pensou a partir do momento que você... Não, vou topar a parada. Você pensou nisso, não pensou? Como é que foi? Não, assim, de um primeiro momento eu cheguei a pensar assim, eu ficava com um pouquinho de medo de, tipo assim, que algumas outras portas fossem fechadas, justamente por eu ter a minha imagem muito atrelada ao Palmeiras, e aí as pessoas, emissoras, enfim, terem um pouquinho de receio de contar comigo nas coisas, mas isso foi muito de primeiro momento, assim, logo eu tive a consciência, eu tive uma conversa com o meu querido João Gabriel Falcade, que é um dos fundadores do nosso palestra, que foi quem me deu essa chance. E aí eu tive uma conversa com ele, eu falei, cara, ó, eu vou aceitar, é isso, tipo, vou aceitar de coração mesmo. Eu tinha passado por uns momentos bem difíceis na profissão, que me desanimaram, tipo assim, legal, pensei que eu não queria mais, que eu não quisesse mais, no caso. E aí eu falei com ele, eu falei, ó, eu vou fazer o meu trabalho da mesma forma que eu fazia no Lance, da mesma forma que eu já fiz em outros lugares, vai ser da mesma forma. E aí ele falou assim, ó, eu te contratei por isso. Eu te contratei pelo seu profissionalismo, eu te contratei por você trabalhar dessa forma. E eu falei, eu não vou mudar. Eu quero trabalhar com outras coisas mais pra frente. Claro que hoje eu falo, eu brinco com eles que eu só saio do nosso palestra se for uma coisa muito irrecusável, assim, se for uma coisa de tipo, meu Deus, Júlia, é o sonho da sua vida. E aí eu falei pra eles, cara, um dia que seja, eu tenho outras vontades, mas eu vou trabalhar da forma mais respeitosa e eu vou trabalhar da forma mais profissional, do mesmo jeito que eu trabalhava no Lance. Então vocês não vão me ver falando como torcedor, assim, igual eles falam bastante. Então nas nossas lives, como a gente falou em off, cara, eu evito falar, tipo assim, eu odeio fulano, nossa, porque o fulano, meu Deus, é ruim, é péssimo, não sei o quê, e tal time é isso, e tal time é aquilo. Eu acho que eles concordaram e eu agradeço imensamente por eles terem concordado que o meu jeito de trabalhar é esse. É mais quietinho, é mais contido, é mais racional, é mais profissional nas coisas. Sim. Então, essa foi uma conversa que a gente teve, mas de primeiro momento, respondendo mesmo a pergunta diretamente, eu tive um pouquinho de receio, sim. Tive esse medinho das coisas me prejudicarem, mas ao mesmo tempo é uma porta imensa o nosso palestra, é um grande veículo, tem gente muito boa trabalhando lá,
Então, esse trampolim que faltava para mim, eu encontrei no nosso palestra e eu encontrei para fazer valer, para fazer o portal crescer ainda mais, para trabalhar todo mundo junto e ter esse contato e esse... Não só o nome no currículo, mas, tipo, é uma coisa que eu vou carregar para sempre, todos os aprendizados que eu tenho com eles e tudo que eu tento também levar para eles. Então, é uma coisa para além de nome, para além de currículo, de experiência, é uma coisa mesmo de vida, assim, de ser humano e de tudo mais. Então, se eles concordaram e eu também, a gente vai seguir junto por um bom tempo, um longo tempo, que assim seja. Espero que eles estejam assistindo, porque eu só vou embora se eles me mandarem embora. Eita, tá gravado isso daí, hein? Sim. É isso. Ô, Júlia, e você começou no R7 cobrindo o Corinthians, como setorista do Corinthians. E hoje você não vai falar que odeia o Corinthians, porque já vi que não vamos tirar isso dela, mas provavelmente na tua infância você devia odiar um pouquinho o Corinthians, um pouquinho só. Como que foi, assim, pra você ter uma primeira experiência cobrindo o Corinthians, que é um time rival? Obviamente você é muito profissional e, enfim, jornalista tem que ser o mais profissional possível. Mas te incomodava de alguma forma ter que estar vivendo ali no Corinthians, sei lá? Como que foi essa experiência para uma palmeirense ou tá lá no meio do Corinthians? Cara, eu acho que a experiência ela foi mais difícil, assim, por ser a primeira. Foi a primeira grande experiência que eu tive com o jornalismo e com ir em jogos e fazer todas essas coisas que hoje eu já sou muito acostumada, mas que na época eu ficava meio travada, assim. Então, foi mais difícil por conta disso, assim. Não foi nem pelo time, mas era um sistema da Record que estava começando. Então, a Record estava trazendo o Paulista para ela bem no ano em que eu fui contratada. Inclusive, eles estavam procurando pessoas para isso, para alimentar o site, para alimentar as coisas, porque era um campeonato novo, era uma coisa nova para eles naquele ano. Então, foi mais difícil por isso, assim, a gente não tinha muitas estruturas, a gente tinha algumas obrigações que hoje são impensáveis no jornalismo, que é, por exemplo, faz 5 textos na segunda-feira. Às vezes não está acontecendo nada na segunda-feira para você fazer 5 textos. Então, as coisas, elas são muito dinâmicas e eles empunham um pouquinho, talvez por todo mundo estar começando e para estar todo mundo ainda se adaptando aos jeitos das coisas, era um pouquinho mais complicado. O time não me deu muita dificuldade não, mas eu cobri, por exemplo, queda do Silvinho e tudo mais, então quando eu entrei no Palmeiras eu falei, cara, que esquisito, né, cobrir uma coisa na fase boa. Não tem crise. Não tem crise, não tem nada acontecendo. Então eu acho que me moldou bastante também por aprender a manter esse lado imparcial, esse lado jornalístico e entender que as coisas elas são mais difíceis mesmo no começo e que depois você vai deslancha total. Mas foi bem difícil também pela localização, não é querendo falar nada não, mas Itaquera... era isso que eu ia perguntar. É um deslocamento, é uma viagem. É mais perto você vir pra Ribeirão que pra Itaquera. É mais perto. Da minha casa é mais perto. Eu moro próximo à Arena Barueri. Olha, nossa! Ô, louco. Tá bastante pra mim, distante. Itaquera é bizarro de longe. Bizarro. Quanto Tudo tempo? Tudo bem que tem o metrô, enfim... De carro é 1 hora e cacetada e de trem e metrô também. Então, mesmo que a facilidade do metrô, do transporte público em São Paulo, ela seja visível, era uma coisa que, assim, tipo, ir sempre lá, não dá. Cobrindo o Palmeiras, eu vou 1 ou 2 vezes no ano, pra mim já tá ótimo. E na época que você cobriu o Corinthians, que você era setorista do Corinthians, os seus outros colegas jornalistas, ou de repente jogador, comissão, sabia da sua relação com o Palmeiras, desconfiava por alguma coisa? Alguém já suspeitou que você tem a alma verde ou isso nunca era sequer debatido? Não, na época foi a minha primeira, né? Então eu era zero conhecida. Eu era zero. Eu era conhecida pela galera que estudava comigo e que sabia o que eu queria fazer e tudo mais. Mas assim, é um nicho, né? E aí, essa foi minha primeira experiência, ninguém me conhecia, ninguém sabia de nada, então eu tive muitos seguidores corintianos, muita gente corintiana respeitando ali o que eu tava fazendo. Eu acho que sim, mas eu acho que deve ser menos. Foi perdendo a minha. Foi perdendo. Já vão fazer 3 anos que eu tô no Palmeiras, então eu acho que tem menos. Que só dá Palmeiras no meu Twitter, nas minhas coisas, informação de Palmeiras, enfim.
Então eu acho que devem ter menos, mas assim, eu tive bastante seguidor corintiano e foi super legal, assim, porque todo mundo que me seguia, pelo menos, me respeitou bastante quando eu anunciei que eu tava saindo dessa... Porque eu larguei no meio a cobertura do Corinthians. Em que situação que você largou a cobertura do Corinthians, você se lembra? Quando eu fui contratada pelo Lance. Então, quando o Lance olhou pra mim e falou, pô, você quer estagiar aqui? Eu não pensei 3 vezes, eu não pensei nem meia vez, na real. Eu falei, eu quero. Pra você ver, o Corinthians tá em crise em qualquer setor. Todo mundo troca o Corinthians por qualquer... Não é o Lance de qualquer coisa, não é isso. Mas todo mundo troca o Corinthians por qualquer coisa. Mas você quis ir na hora pro Lance por ser o Lance, né? Que é um portal grande. A gente, lia o jornal Lance, é uma coisa que eu é lia muito de infância. Sim. Ou porque você já ia pra trabalhar no Palmeiras, cobrindo o Palmeiras? A proposta inicial já era ser assessor do Palmeiras ou não? Então, de início eles não falaram nada. Era mais para ser estagiário de redação, normal, mas nada era falado. Eu fui pelo nome, porque eu sabia que era uma coisa muito importante para mim, para minha carreira, e porque no R7 era um freela durante o Paulistão. Então, quando chegasse o final do Paulistão, era tchau, benção, vamos ver se ano que vem dá tudo certo. E aí eu pensei, pô, eu tenho faculdade, eu tenho as coisas para pagar, para lidar, eu tenho que realizar esse sonho de algum jeito. E aí eu fui pro Lance, e depois, assim, acho que foi nas 2 primeiras conversas, eles falaram, a gente tem 3 vagas. Palmeiras, você já São na Paulo hora. E Galeria. O que você quer fazer? Eu falei, se puder, eu quero fazer o Palmeiras. E aí eles falaram, tem algum motivo? Eu falei, tem um motivo, é que eu tenho mais facilidade lá dentro, assim, tal, tem alguns... E eu tinha, não era mentira. Mas não podia revelar a verdade? Eu tinha alguns contatos... Assim, depois a gente foi revelando, lá é também super de boa. Mas, assim, de início eu tinha bastante contato, eu tinha muitos amigos que trabalhavam no Palmeiras e pra mim seria muito mais fácil lidar e conciliar a localização. Tudo eu pensei, sabe? Tipo, a localização pra mim é mais fácil, a fase do time, porque eu tava começando, então eu não queria que fosse algo, tipo, logo pedrada na cara, logo de cara. Então, eu analisei tudo, assim, e escolhi o Palmeiras, e aí, desde então, foi só isso. E depois você trabalhou na comunicação do Palmeiras, é isso? Eu vi no teu Instagram lá, o que você fez lá? Foi alguns meses só, mas o que você fazia lá? Como que você entrou lá? Você falou que você tinha alguns contatos dentro do Palmeiras, como que foi isso? Sim, que assim, eu fazia faculdade na FAM, né? Então, lá eles têm esses programas de estágio e tudo mais, e aí, em algum momento, eu me candidatei para uma dessas vagas, mas era na época da pandemia, eles não estavam mais conseguindo contratar ninguém por motivos óbvios, então ninguém estava entrando e saindo do CT, ninguém estava fazendo nada a mais, e aí eu fiquei nessa geladeira aí. E fiquei um tempo, e aí passou alguns anos, e aí eles me chamaram para fazer clube social do Palmeiras, eu disse que eu não ia. Nossa. Eu recusei. Mas por quê? Eu falei, eu não vou, porque eu tô no futebol já, e eu não quero dar um passo atrás. Então, quando vocês quiserem me... tipo assim, era comunicação social, de evento, de... Enfim, tudo que acontece no clube do Palmeiras. E eu não queria por já estar inserida no futebol. Mas era mais então, assessoria ou era... Você ia fazer reportagem lá? Era redes sociais, mas era tipo assim... Era redes sociais do clube, não clube Palmeiras Futebol. Sim, clube social. Então, então eu olhei e falei assim... Cara, eu tô já indo em jogo, eu tô tendo network, eu tô tendo todas as coisas que eu sempre quis ter. Eu não vou dar esse passo atrás agora, porque eu sei que eu posso ter um futuro no Lance aqui também. E aí eles falaram... Ok, quando a gente tiver alguma coisa no futebol, a gente vai te chamar. Eu falei, ok. E aí, no outro, passou bastante tempo, na real. Eu nem sei quanto tempo. Eles me chamaram de novo para ser o clube, de fato. E aí eu aceitei também. Mas não combinou, eu acho. Talvez, tipo, eu acho que trabalhar dentro do clube, para mim, não foi uma experiência muito legal. Não sei, acho que eu gosto mais do escrever e do fazer notícia e fazer essa rotina mais maluca. Claro que eles têm uma rotina muito louca também, todo mundo que trabalha lá dentro tem essa rotina bem louca, mas eu gosto disso aqui, sabe? Eu gosto de falar, eu gosto de aparecer e falar, eu gosto de fazer a notícia, escrever e ir no jogo e cobrir o jogo com texto, com o microfone na mão. Então, quando eu entrei lá, eu acho que eu vi que talvez não fosse para mim. Claro que tem outros fatores que eu não vou falar abertamente em público, mas tiveram outros fatores.
E talvez acho que as realidades elas não condiziam naquele momento, acho que não condizia com o que eu queria para mim e eu não condizia com o que eles queriam, então acho que deu essa quebra, mas foi isso, assim, foi uma experiência não muito legal para mim, mas que eu agradeço muito porque me fez enxergar também o lado de dentro das coisas e ver como que funciona um clube de futebol, e muita coisa acontece em um clube de futebol. Então, acho que foi muito importante para mim, mas eu acho que o que eu quero é isso. Eu quero estar com o microfone na mão, com o texto aqui e vamos embora. Você é bastante desembaraçada, você é bastante desenvolta, Júlia. E era isso que eu te perguntar na sequência. Ficar escrevendo, eu sei que você faz outras coisas além de escrever, claro, mas a sua prioridade de ascensão de carreira é galgar alguma coisa em vídeo, seja uma televisão aberta, fechada, alguma coisa... também na internet, você tem alguma coisa disso em mente? Porque a gente percebe, eu percebo alguma vontade em você em dar esse passo. Estou errado ou estou com uma boa impressão? Não, tá certo, tá certo. Eu acho que todo mundo que começa a fazer jornalismo, de certa forma, pensa num Globo Esporte da vida, sabe? Tipo assim, mas hoje é um dar um passo pra trás, hein? Não faça isso. Já foi mais legal o Globo Esporte. Não, a gente tem que pensar nisso. Mas eu acho que, talvez por... mais pra frente só, acho que eu não tenho esse pensamento a curto prazo, mas eu tenho muito essa vontade de realizar o que eu queria mesmo. Então, eu já tive o sonho de escrever, escrevo. Tive o sonho de trabalhar num clube, trabalhei num clube. Então, falta esse check. Tinha o sonho de participar do Parlando de Palmeiras, realizou, tá vendo? Mais calma, um. também. Mano, eu tinha o sonho e aí mais um checkzinho aí. Então, falta falta a questão da TV e tudo mais pra ver como que é. Mas eu acho que nem tenho esse pensamento tão firme agora, nesse momento, porque eu tô muito focada e muito feliz onde eu tô. Sim. Mas é uma coisa que eu gostaria, assim, de realizar, não vou mentir pra ninguém, não, porque é uma coisa de criança mesmo, de sempre ter almejado e, tipo, em algum momento vai acontecer. Você sabe que uma convidada nossa, poucas semanas depois que ela saiu daqui, ela foi contratada pela ESPN, viu? Pouco tempo depois. Ah lá, ó. Então, a gente é pé quente, tá? Então... Isso aqui é o pé quente. Faço voz que com você aconteça alguma coisa semelhante. Sim. Ô, Júlia, mas você falou que desde criança e tal, você queria trabalhar com futebol, com comunicação, assim, em televisão. Mas suas referências eram homens? Você tinha referências mulheres? E na tua escola, você era a única mulher que falava de futebol? Porque na minha época era só homem que falava de futebol. Hoje tá mudando um pouco. Você é um pouco mais nova que a gente, eu acho, mas... a gente é de uma geração um pouco parecida, né? E, sei lá, acredito que você não tinha tantas referências na televisão mulheres. Isso alguma coisa, de alguma forma te incomodou? Ou você se inspirava nos homens mesmo e tá tudo bem? Você nunca precisou de uma referência feminina? Eu acho que a gente é de gerações parecidas, assim, porque na minha escola era eu e um grupo imenso de meninos. Sim. Então era eu lá com as roupinhas, com os colarezinhos, com tudo de futebol e chegava na escola na segunda-feira e queria falar. Então eu tinha esse meu grupinho de amigos, mas desde criança não era uma coisa que me incomodava, por exemplo. Eu acho que eu já ouvi bastante coisa criança de tipo, você é menina, você não pode ficar falando só de futebol, você não pode gostar tanto. Eu não tenho essa memória muito clara não, porque eu acho que eu não me importava. Então eu acho que eu ligava zero pra isso. Sim. Então era uma coisa que pouco me importava. Eu continuava falando de futebol, mas era difícil ter referência, né? Tipo, eu sou, sei lá, 2005 ali na escola, 2007 na escola. Era difícil ter referências na televisão, referências femininas, né? Sim. Então você acabava pegando ali repórter homem mesmo. E aí depois chegou a Fernanda Gentil, que, pô... Sim. Fernanda Gentil era uma baita referência pra mim, por ter sido a primeira mulher e ter feito essa revolução, assim que eu digo. Eu tinha também como referência depois o pessoal do Globo Esporte, como eu digo, mas tipo assim, pô, Thiago Leifert. Sim. E aí eu sempre acompanhei o Mauro Betti muito. Então, quando eu trabalhei com o Mauro Betti num jogo de Libertadores feminino pra mim, pô, a lagriminha fez só que assim, ó. Então, sim, eu tinha muitas referências masculinas. Acho que a Fernanda Gentil chegou e depois... outras grandes repórteres chegaram e tiveram esse lugar também na minha vida, mas era uma época muito difícil, então eu acho que eu pensava mais em trabalhar para ser uma do que, de certa forma, me espelhar em alguém.
Sim, tinha a Glenda Kozlovski, né? Ela apresentava o Globo Esporte na Tinha, época a Glenda. também. Eram mais profissionais muito sisudos, muito engessados, assim. Às vezes não eram nem elas mesmas, né? No caso dos homens também, era um modelo de televisão o que mudou foi o não Thiago tá Leifert, existindo né? mais. O Thiago Leifert que começou a romper esse modelo padrãozinho e ter mais personalidade, ter a cara dele, né? O resto era tudo muito igual, né? Que a gente via na comunicação. A gente fez jornalismo e... nossas referências eram tudo homem, né, obviamente, mas era tudo muito parecido, né? Poucos que tinham autenticidade, assim, como o Thiago Leifert. Acho que foi uma referência pra muita gente, né? Muito pasteurizado, né? Era o jornalismo. Pelo menos isso tá mudando muito e que bom que a Júlia tá crescendo nessa mudança junto com todo mundo, né? Sim. Com tanta coisa boa acontecendo. Mas você sente algum machismo, assim? Alguma coisa... Você participa de zona mista, às vezes de coletiva. Você sente que o pessoal despreza alguma pergunta que você fez? Ou o pessoal te trata diferente? Você sente algum tratamento diferente no meio do futebol ainda? Ou não? Você não pegou essa fase? No comecinho, quando eu comecei no Lance a cobrir o Palmeiras, então eu me tornei uma presença mais frequente na zona mista e tudo mais, eu sentia um pouquinho de desconfiança das pessoas, talvez. Acho que, tipo assim, essa menina com cara de criança aí tá vindo aqui e querendo falar, e querendo fazer perguntas, querendo fazer as coisas. O Lance a gente não tinha microfone, então era eu com o celular e tentando alguma coisa. Então eu acho que eu senti um pouquinho de desconfiança. Eu nunca fui maltratada, ninguém nunca falou nada de ruim pra mim, ninguém nunca fez nada de ruim pra mim. Mas eu senti um pouquinho de desconfiança. Então eu via que às vezes eu chegava e eles estavam, tipo, na zona mista, todo mundo assim, que a zona mista é uma guerra, pra quem não conhece. A zona mista é uma guerra, tá todo mundo ali querendo fazer a sua pergunta, querendo fazer o seu trampo, então você tem que se enfiar ali. Então eu era mais contidinha, assim, tava chegando agora, então todo mundo ficava, tipo assim, tá, sai, que a gente vai perguntar. Não falando, mas, tipo assim, todo mundo lá, todo mundo se conhecia, todo mundo no lugar, e eu não. Só que aí, Júlia, eu tenho uma coisa que, assim, eu não consigo ficar pra trás. Eu não consigo. Eu tenho um incômodo tremendo se eu vejo, tipo, alguém me interrompendo ou alguém fazendo essas coisas. Eu fiquei pensando assim, eu tenho que conquistar o meu espaço. Eu tenho que conquistar o meu. Tipo, eles conquistaram os deles e eu tenho que conquistar o meu. Então foi indo. Aí na outra zona mista eu já tava um pouquinho mais perto dos jogadores. Aí na outra eu já tava me enfiando um pouquinho mais aqui. Aí na outra eu tava falando com as pessoas, falando tipo, oi, tudo bem? Júlia Mazarin do Lance. E aí, tudo bem? Me conheça. Então eu fui indo, tipo, ali preparando o meu terreno e tudo mais. E hoje em dia eu costumo falar que eu sou a mascote deles. A gente tem essas brincadeiras aí, porque eu tô sempre lá e eu sempre sou uma das primeiras a perguntar na zona mista, porque todo mundo fica tipo assim, não vamos te interromper nunca mais. Vai, pergunta, vai, que você é chato pra caramba. Então aí a gente fica nessa. Mas a zona mista é essa guerra, faz parte do jogo. Nunca fui maltratada e nunca fizeram nada de mal pra mim. Mas é do jogo você querer o seu espaço. E eu quis o meu e eu vou ter o meu. E eles vão me respeitar e eu vou respeitar eles. Graças a Deus, hoje a gente é todo mundo muito amigo. Todo mundo que cobre o Palmeiras, a gente tem uma relação muito cordial, muito boa. Todo mundo, a gente se ajuda, faz tudo certinho, e aí não tem mais nenhum desse tipo de problema. Mas, ô Júlia, e no que tange a torcedores? A gente sabe que uma coisa é a imprensa, uma coisa são os jogadores, comissão técnica e tudo mais, né? Eles precisam controlar as emoções, mas o torcedor nem sempre controla a própria emoção. Você já foi setorista do Corinthians, hoje você trabalha no veículo do Palmeiras e o torcedor é movido pela emoção, não tem jeito. Então você já ganhou vários seguidores corintianos e hoje, provavelmente, você esteja ganhando alguns seguidores palmeirenses. Normal. Você nunca recebeu comentários desagradáveis? Ah, tá acompanhando futebol pela Choquei. Ah, vai lavar uma louça. Se você já recebeu isso, te atinge de alguma forma, você responde. Se há o hate, você responde, deixa pra lá. Como é que você lida com isso, se existe, né? Às vezes não. Existe. Se existe. Gente do céu, às vezes eu abro minhas DM, assim. Eu demoro mais pra responder no Instagram por causa disso. Ah, é? Fica o meu recado aqui pro meu amigo André Salem. Ih, eu demorei rapaz. bastante pra responder ele. Demorei muito pra aceitar. Eu tava desistindo já. Aí, ó. Tá vendo? Eu quase não abro. Então, eu não abro mensagens. Não é porque o André Salem é desagradável, não é por isso. Nunca fui. Não é. Ah, tá, entendi. Não é. Nunca fui. Boa. Mas é, assim, eu demoro um pouco pra abrir mensagens, pra abrir as coisas, porque hoje em dia tá bem melhor, tá? Uhum. Por exemplo, hoje, agora, em 2024, começamos 2024, tá tudo um pouquinho melhor. Mas sempre tem.
eu já recebi, tipo assim, cara, volta pro OnlyFans, volta pra não sei o quê. Nunca fui, né? Você tá falando coisas, mulher não entende nada mesmo, porque, nossa, você tá nesse veículo falando besteira, que você é vagabundo, e vai indo. Entendi. Nossa, então, acho que... pesado, E aí, tinha essas coisas mais pesadas, eu nunca me atingi com nenhuma, nunca. Eu acho que são pessoas que têm esse problema de acharem que tudo que elas podem falar, elas vão falar. E então, acho que diz mais sobre elas do que sobre mim. Sem dúvida. Mas umas coisas que me pegaram, assim, foi de forma recente. Eu nunca parei pra ler também, tá? Uhum. Eu sempre posto as coisas e eu nunca paro pra ler comentário. Então, até comentário bom eu demoro pra responder, porque eu não fico olhando. Eu não tenho esse costume. Tipo, eu faço meu trampo e aí as pessoas vão ver, vão gostar ou não vão gostar. Acho que é da democracia, tem gente que não gosta. Sim, mas eu não paro pra ficar olhando. Mas uma vez eu parei pra olhar, que foi uma coisa muito viralizada, que foi uma pergunta que eu fiz pro Piquerez na Libertadores. E aí ele não entendeu a pergunta, ele falou o quê? E aí todo mundo começou a comentar que, tipo, pô, se nem... Por exemplo, nem eu entendi a pergunta, como que ele vai entender? Olha o tipo de pergunta que essa jornalista faz, olha o tipo de pergunta que as pessoas fazem. Nossa, não tem que estar ali. Que não sei o quê. Então começou um negócio muito pesado. Eu dei risada no começo, porque tinha viralizado nas redes sociais e tudo mais. Mas aí quando eu parei pra ler o comentário, eu senti um pouquinho, porque eu acho que se me xingar, se fazer qualquer tipo de coisa, eu não ligo. Mas colocar em xeque onde eu tô e o que eu consigo fazer me pega bastante. Então, eu não respondi nenhum. Eu acho que os meus amigos, minhas amigas, elas ficam muito mais bravas com isso do que eu. Mas foi uma coisa que eu dei uma sentida, assim, porque eu tive alguns probleminhas de confiança. Então, ler esse tipo de coisa me deixou meio... Pô, será que eu tô fazendo certo? Eu vou ter que mudar o estilo de pergunta que eu faço e não sei o quê. Então, dei essa sentida, mas ao mesmo tempo eu parei e pensei e falei assim, cara, se eu tô aqui é por algum motivo. Se eu consigo fazer uma pergunta pra ele é por algum motivo. E se essas pessoas não estão fazendo pergunta pra ele, também é por algum motivo. E qual era a pergunta? Então, seguimos. Você lembra? Cara, eu tinha perguntado que, na época... Eu não lembro o mês que foi, mas o Palmeiras estava entrando num momento decisivo e estavam surgindo notícias de bastidores, de tipo, o Abel vai sair, o não sei o quê. Era um ano inteiro isso. Do Brasileirão. Era um período decisivo do Brasileirão de 2023. Iam ser jogos bem difíceis, e aí eu perguntei pra ele, eu falei, pô, tá saindo notícia de bastidor, como que vocês fazem pra blindar o time disso? Como que vocês fazem pra não ouvir o externo e seguirem nessas finais que o Abel pede? Só que eu não sei se ele não entendeu mesmo a pergunta, ou se ele ficou tipo assim, que bastidor, que notícia de bastidor, pode não ter entendido. Ou ele se fez ali de desentendido, ou ele não entendeu mesmo, tipo, eu não sei, mas ele perguntou o quê? Tipo assim, ele fez assim, fez, o quê? Aí então, notícias tais. Expliquei as notícias dele e falou, não, a gente não ouve o externo. Enfim, foi isso. Sim. Só que me pegou um pouco de, tipo assim, será que eu formulei bem? Será que eu não sei o quê? Às vezes pode ter sido que ele não fala o português como nós, e de repente alguma palavra ele não entendeu, alguma coisa assim. Pode ser exatamente. Sim. Na minha cabeça foi isso. Então eu fui e expliquei pra ele. E aí as pessoas pesaram a mão. Eu achei um pouquinho nas redes sociais, mas assim, depois passou, depois eu entendi que eu tô ali fazendo pergunta por algum motivo e seguimos. Eu vou continuar fazendo as perguntas do estilo que eu faço. Eu nunca vou chegar no jogador e falar, cara, você tá triste, né, que perdeu? Nossa, eu odeio isso. Você tá feliz, né, por ter vencido? Não vou. Eu não O que você achou do jogo de hoje? Nossa, o que você achou do jogo de hoje? Essa é a pior pergunta. Tá sentindo? O que você tá sentindo? O Alegria. tipo de pergunta que faz o cara responder 2 linhas, velho. Não consigo. Sim. Ô, Júlia, mas o que você achou da entrevista hoje? Brincadeira. Mas eu ia te perguntar do nosso palestra. Vocês têm bastante informação de bastidor ali do clube, ou tem bastante apuração ali que eu vejo que no fim é verdade, se concretiza. Então, o nosso palestra parece que tem bastante acesso lá. Não é a Escola Nicola. Não é a Escola Nicola. Vocês têm alguma orientação de que qualquer notícia relacionada ao Palmeiras vocês dão? E aí eu vou dar um exemplo. Se vocês tiverem alguma informação de que vá prejudicar o clube, vocês dão essa notícia? Tem alguma orientação? Tipo, essa notícia vai ferrar o ambiente, o Palmeiras vai passar por uma crise ali. Vocês dão mesmo assim a notícia, o furo, ou vocês seguram porque tem o lado torcedor de não querer atrapalhar o ambiente do clube?
Eu acho que a gente sabe separar bem as coisas, porque às vezes a gente tem informações que se a gente apurar, podem fazer o clima do clube dar uma perdida, assim, dar uma perdida de mão. Então a gente às vezes pensa, por exemplo, ano passado a gente tinha algumas notícias no Brasileirão, a gente falou, cara, não compensa, tipo assim, são coisas que também a gente tem que apurar, tem que ir atrás para ter certeza, não compensa a gente dar isso porque pode interferir no período do clube, mas a gente tem um compromisso com o jornalismo, né? A gente tem um compromisso com o torcedor. Então, por exemplo, revelar camisa, revelar contratação, revelar negócio que falhou, revelar as coisas, eu acho que não é nem revelar, é informar mesmo. Sim. Se a gente tem a informação, se a gente acaba sabendo que é verdade ou não, a gente vai lá e informa o torcedor, que o torcedor merece saber, e o jornalismo é isso, né? O jornalismo, ele nunca vai agradar um clube de futebol, ele nunca vai agradar. Acho que nenhum jornalista consegue agradar um clube, porque o clube ele vai defender o dele. Então ele vai falar, pô, vocês estão mentindo, vocês estão... não solta isso, pelo amor de Deus, e não sei o quê. Só que a gente tem um compromisso com coisas que são verdades. Claro, senão vira publicidade, né? Se não, vira chapa branca. Sim. E aí eu acho que a gente não ganha para ser assessor do Palmeiras. Exato. A gente ganha para ser jornalista que cobre o Palmeiras. Então, se a gente tem qualquer notícia, a gente apura muito. A gente apura, tipo assim, muito. Eu costumo, às vezes, eu brinco com eles, eu falo, gente, vamos soltar logo isso deles. Não, deu. Mas é que eu não aguento mais, se eu não faço coisa, eu não aguento mais. Pelo amor de Deus. Aí eles, não, mas a gente tem que ter certeza e tudo mais. Então, todo mundo ali é muito dedicado. A gente fica madrugada mesmo, querendo saber se é verdade, se não é. Pra soltar uma coisa que seja verídica, pra soltar uma coisa que seja real, pra que a gente mantenha a nossa credibilidade e o nosso compromisso com as coisas. Sim. Então, E essa a gente notícia... não tem... Pode falar. Não, eu ia emendar uma pergunta, mas pode concluir, por gentileza. Não, eu só dizer que a gente não tem uma relação de tipo, relação direta com o Palmeiras. O nosso palestra é um veículo independente, então a gente trata algumas coisas com o Palmeiras de tipo, a gente tem essa notícia, vocês querem falar sobre ou não? Então essa é o maior grau de relação que a gente tem com o clube. E a gente se vira aí no nosso jornalismo independente, os nossos acessos nunca serão revelados, que nunca ninguém revela a fonte. Exato. Mas a gente tem as coisas que a gente trabalha e a gente tem confiança no nosso trabalho e acho que isso é o que importa e seguimos. E qual era a notícia, afinal de contas, do ano passado que vocês ficaram sabendo, o que você ficou sabendo que poderia, hipoteticamente, atrapalhar o ambiente? Sem citar nomes. Tá caindo aqui minha internet. O quê? Tá caindo aqui. O Abel o quê? Não entendi. Oi, o Rony? Tá o Abel e o Rony aqui, na sala, não entendi. Eu não consigo ouvir. Mas pode fazer a próxima pergunta, que aí eu ouço. Deu interferência, André Salem. Sim. Ô, Júlia, você sente falta de cobrir treinamento do clube? Você acha que isso é importante ou não muda muito, assim? Ou é até legal isso que esconde escalação, essas coisas? O que você acha de treino fechado? Eu acho que seria importante ter a presença da imprensa ali, porque a gente quer informação, então a gente quer saber o que o técnico tá fazendo ou não. Eu acho que seria legal se fizessem igual o Corinthians está fazendo agora, que abre metade e a outra metade é fechada, para eles terem um pouquinho mais de privacidade, porque eu concordo que esse acesso pode interferir na escalação do jogo, pode interferir no que o rival vai fazer naquele jogo, pode ser prejudicial. Então eu acho que seria legal pelo contato mesmo, por eles verem que a imprensa não é um bicho de 7 cabeças e pra gente ver que eles também não são um bicho de 7 cabeças e fazer todo mundo seu trabalho legal ali. Então eu acho que se abrissem metade e fechassem a outra já seria muito importante, mas eu acho que o Palmeiras tá caminhando longe da maré, tá caminhando contra a maré para isso. Acho que se um dia voltar a abrir treino, vai demorar bastante, porque... Por questão do Abel mesmo, eu acho que o Abel ele é um cara muito fechado, né? Ele é um cara que ele faz o trabalho dele ali no quieto, então eu acho que ele não quer nenhum terceiro interrompendo, ou divulgando, ou atrapalhando que ele enxergue e que possa atrapalhar. Então eu não acho nem certo nem errado. Eu acho que pro meu trabalho seria bom se abrissem um pouquinho, mas também não acho nada prejudicial a nós, assim, que eles não abrem. Eu queria que eles abrissem só o treinamento de pênalti. Eu queria saber como o Palmeiras treina pênalti. Mas não tem esse treinamento. Que forma que eles... Se é que treinam, né? Não como treina. que eles treinam com cone no gol? Nossa. Como eles treinam pênalti? Eu queria saber. Eu tenho curiosidade, pô. Eu também. Não existe. Ô, Júlia, eu queria que você recordasse o seu furo favorito. Pode ser que não seja o maior furo, mas o seu furo favorito. No bom sentido, eu tô falando, claro.
E pro pessoal saber os bastidores de como é um furo, como essa notícia chega, quem dá o primeiro estalinho, que minhoca que entra na sua cabeça para você poder começar a apurar a notícia. Esse bastidor eu acho muito interessante e que o jornalismo profissional faz, não é? Sim. Outras pessoas preferem chutar, preferem ficar inventando notícia, mas quem faz jornalismo sério profissional e apura, isso demora, isso leva tempo. Às vezes demora meses, né? Para você publicar uma apuração. Então, gostaria de saber isso especificamente de você. Se você tem essa recordação, esse furo favorito, todo esse modus operandi por trás das cortinas. Cara, o meu furo favorito Esse daí pegou mal, né? É ruim de falar, mas então, o furo que foi bem bom, assim, pro nosso palestra, foi bem bom pra tudo, foi o do Aníbal Moreno. Eu acho que eu acompanhei ali a não vinda e depois a chegada do Aníbal muito em primeira mão. Virou uma muito novela. Em primeira mão. Tipo assim, eu tava muito em cima mesmo. Eu acho que nós fomos os primeiros a dar tudo, basicamente. A gente recebeu um estalinho da Argentina e aí a gente já começou a ir atrás e a minha fonte era muito próxima ao Aníbal, então não tinha como estar errado, sabe? Então foi uma coisa que eu gostei muito de apurar, porque eu tava em cima realmente do caso ali dessa novela, e aí demos que ele não iria vir. Foi realmente bem difícil pro torcedor palmeirense, mas foi uma coisa que foi importante pro nosso trabalho, a gente ter dado essa informação. E aí ele não veio, e aí depois eu consegui apurar que ele ia vir, que ele ia fazer exame médico em tal dia, que ele ia assinar tal dia, que ele ia ser anunciado tal dia. Então, para mim, para uma pessoa que estava começando, foi o mais importante, talvez, porque eu acho que as pessoas pegaram essa credibilidade, elas viram que elas podiam confiar em quem estava chegando. Porque muita gente não deu crédito pra gente, né? Isso é verdade, sim. A gente tem bastante essa reclamação, inclusive, porque eu falava, eu que apurei isso, aí eu li uma nota falando que era uma coisa que a imprensa argentina tinha dado, eu ficava tipo, agora habla espanhol e não sei. Então, isso, por exemplo, foi alguém próximo ao Aníbal que te procurou. Por que você acredita que essa pessoa tenha te procurado? E o que ela teria a ganhar com uma publicação sua? Entendeu? É isso. Sim. Começa a conversa. Eu acho que eu criei uma relação de confiança com essa pessoa para ela entender que eu não queria prejudicar o jogador. Então, eu não queria em nenhum momento prejudicar a relação dele com o Racing e muito menos com o Palmeiras. Então, eu acho que essa pessoa entendeu que, assim, era o meu trabalho e que o Aníbal queria jogar no Palmeiras. Então, talvez isso fosse uma vitrine para todo mundo ver que ele queria jogar aqui. Então, eu acho que a pessoa entendeu como, tipo assim, é um veículo do Palmeiras, é uma jornalista que tá falando com total respeito comigo. Eu acho que ele quer jogar no Palmeiras e vai ser bom para as pessoas do Palmeiras ou para os torcedores verem que ele sempre quis jogar aqui. Então, acho que foi essa relação de confiança. É uma coisa muito difícil de ser conquistado, na real. Verdade. Não é todo mundo que vai te responder, não é todo mundo que vai falar com você na moral. Tem gente muito grossa, tem gente muito brava. A maioria. Então, eu acho que a maioria. Então, é uma coisa bem difícil. Então, digamos que eu tive competência, mas eu tive mais sorte do que tudo. Porque eu tive uma sorte de ter sido carisma. Porque talvez as coisas não dessem certo. Mas essa apuração e a apuração do não do Roberto Pereira também foi uma coisa que eu dei em primeira mão e foi importante também. Essa foi mais com pessoas mais peixe grande, assim, a do Roberto Pereira. Mas eu recebi, eu tava num churrasco. Ixi. Eu tava curtindo minha Bêbada. folga. E aí mandou pra mim, ele tá assinando com fulano, ele não vai assinar com o Palmeiras. Ele respondeu que não. Já mandei vários áudios, todo mundo tocando a nota, então foi uma coisa também, foi em primeira mão e foi importante pra mim. Mas Sim. é um processo bem difícil. Ô, Júlia, mas tem jornalista que inventa, que chuta muita coisa, não tem? Principalmente hoje em dia com rede social, a gente brincou do Nicola aqui, mas ele tem informações sim, mas não só o Nicola, tem outros que na rede social tá doido pra dar o furo, né? Hoje em dia... Lá ele. Então, assim, um exemplo. O Abel Ferreira tá sendo especulado no Catar. Tem gente que já chuta. Abel Ferreira fechou com o time lá. Tem gente que cravou o Abel Tem lá. gente que crava. Ou, por exemplo, o Aníbal Moreno, igual você falou. Tem gente que crava. Palmeiras fechou com o Aníbal Moreno. Se fechar mesmo, a pessoa fala, eu dei em primeira mão, eu dei aqui o furo e não sei o quê. Se não fechou, foi só mais um erro que passa batido, igual o do Abel, que vários cravaram e ele não foi no fim e passou batido. Hoje ninguém mais fala.
tem realmente isso de chute? Você acha que tem ou não? As pessoas têm informações que não se concretizam por alguma forma? Não, eu acho que tem gente que inventa, sim. Eu acho que tem gente que, sei lá, é igual você falou, se eu falar isso aqui hoje, Sim. amanhã acontecer, parabéns pra mim. Então eu acho que tem muita gente que inventa, mas eu acho que também são muitas informações. Então eu acho que a maioria das vezes são pessoas que têm uma informação diferente e aí elas acabam desconversando e aí a pessoa fica meio assim, eu dou que ele vem ou eu dou que ele não vem. E vai fazendo tudo isso, Sim. trabalhando desse jeito. Então eu acho que são informações que às vezes se desencontram, mas é óbvio que tem gente que acha muito mais fácil falar que... Então leu uma nota nossa que o Palmeiras está... tendo interesse, aí vai lá e fala, pô, então o Palmeiras vai contratar o Aníbal. Fechou com o Aníbal, vamos fechar aqui. Então eu acho que tem gente que faz isso, mas galera que eu acompanho e que eu vejo próximo, às vezes erram por ser informação que não bate, que não acontece, que infelizmente por algum motivo não vai. Não apurou direito, e aí fica meio feio pra pessoa, mas o torcedor é assim, tipo, então se você errou uma coisa, ele vai pegar você pra meme e dane-se, entendeu? Exato. Sim. Por exemplo, você teve alguma informação, quando... A gente tem que dar nome aos bois aqui. Senhor Nicola cravou que o Abel Ferreira estaria fora do Palmeiras. Senhor Pilhado cravou que estaria fora do Palmeiras. Aquele jornalista gringo também, Luiz Carlos Merlo, se não me falha a memória, esse é o nome dele, também cravou que o Abel estaria fora do Palmeiras. Você teve alguma informação nesse sentido do Abel Ferreira que você preferiu não publicar? Ou você não teve nada e você, quando começou a ler isso, tentou apurar alguma coisa e pensou, putz, esses caras estão inventando? Uhum. Não, a informação que a gente tinha sempre foi a mesma. Tipo, o Abel é muito imprevisível. Então a gente só vai saber quando ele falar. Entendi. Todo mundo falava isso pra gente. A única informação que a gente tinha era: ele é imprevisível e a gente não sabe o que passa na cabeça dele. Todo mundo só vai saber o que ele vai fazer quando ele vier e verbalizar. Então, essas eram as únicas informações que a gente tinha. A gente nunca recebeu que ele ia aceitar. A gente nunca recebeu que ele estava fechado, que ele ia embora do Palmeiras. Então eu achava meio bizarro, assim. Eu falava, cara... Aí eu mandava pros meus amigos do nosso palestra, eu mandava, será que a gente tá indo por um caminho muito errado? Porque tá todo mundo cravando o Abel lá. Pois é. Aí todo mundo pensava assim, não, a gente não tá indo por um caminho errado. Eu acho que é melhor a gente ter calma, ele não falou nada, não tem como essas pessoas saberem. Se outra pessoa fala... é achismo. Então teve muita gente que falou que eles podem ter levado como fonte. Sim. Tipo assim, alguém falou, eu sinto que o Abel vai sair, hein? Opinião. Opinião Sim. Não é informação. Claro que e aí acabavam levando isso como verdade. Então eu acho que pode ter acontecido isso, mas a única informação que a gente tinha na época era, a gente só vai saber quando ele falar. E aí quando ele veio e falou, quando as pessoas ouviram da boca dele que ele ia ficar, a gente foi e deu a renovação, que ele encaminhava a renovação e foi isso. Então, a gente ficou no escuro, assim como todo mundo. Sim. Ô, Júlio, eu queria te perguntar do Anderson Barros. A gente, como torcedor aqui, a gente não gosta muito dele porque a gente tem a visão mais do diretor executivo das contratações e saídas e tudo mais, e ele tem pecado um pouco, pelo menos é o que parece. Mas a gente sabe que, obviamente, ele tem 1001 funções lá e a de contratar é só uma delas, talvez seja a mínima ali. E ele é muito elogiado pelo Abel, pela Leila, pelos jogadores. Todo mundo elogia muito o Anderson Barros e a gente, o torcedor, não gosta muito, principalmente nessa parte de contratação. Eu acho que ele peca um pouco de não dar muitas caras, não dar muita entrevista, não ser claro muito nas coisas. Eu acho que ele se esconde muitas vezes, mas é o perfil dele de ser mais discreto. Você e o pessoal lá do nosso palestra, vocês têm mais acesso ao clube e tudo mais. Você consegue enxergar o Anderson Barros como um bom diretor executivo? Você tem uma visão diferente do torcedor, assim? Você acha que ele faz um trabalho fundamental nesses últimos anos para as últimas conquistas? Você acha que ele foi fundamental? Ou você acha que o torcedor pode ficar um pouco na bronca, dava para ele ser um pouco mais eficiente ali nas contratações? Você que apura a contratação também, você acha que ele falha muitas vezes? A gente perde bons jogadores por culpa dele? O que você acha do Anderson? Cara, eu não sei se eu usaria a palavra culpa, mas eu concordo muito, assim, quando as pessoas dizem que ele falha em alguma negociação e que a diretoria do Palmeiras falha, porque é uma diretoria falha nesse quesito de contratação, de tudo mais, vai ao mercado sempre no desespero, então a oferta e demanda, né? Se você tá indo no desespero, as pessoas vão te oferecer por um preço muito maior do que seria se você estivesse fazendo as coisas
um pouquinho com antecedência. Então, eu concordo que eles têm culpa, eu concordo que o Anderson Barros tem essa parcela, porque a reposição do Danilo chegou 1 ano e meio depois. A reposição do Hendrick não sabe veio. se é o Flaco, se vai chegar alguém, se não sei o quê. Do Scarpa então, não chegou ninguém também. Do Scarpa não chegou ninguém. Então eu acho que é um trabalho fundamental quando seguram essa espinha dorsal, quando seguram jogadores tipo Gomes, Zé Rafael Veiga, mas é um trabalho falho no quesito trazer novos jogadores, porque o Palmeiras precisa de novos jogadores e a diretoria vai ao mercado aos 45 do segundo tempo, quando não tem nada na despensa. Então, quando você não tem nada para comer, você vai no mercado e aí tá tudo muito mais caro e você talvez não consiga o que você queria desde o início. Então, eu acho que precisava ter esse discernimento, esse planejamento. Eu bato bastante na tecla no nosso palestra que o Palmeiras peca em planejamento porque não tem um. Então, eu até falei no final do ano passado, eu espero que em 2024 as coisas sejam diferentes. Então, todo mundo sabe que o Hendrick ia sair em julho. Que busquem uma reposição nessa janela, que busquem alguém, que busquem no meio do ano que seja, mas que tenham um planejamento das coisas. Então eu acho que o torcedor ele tem razão de ficar na bronca. Eu não acredito que a diretoria ou que o Anderson Barros tenha sido fundamental nas últimas conquistas do Palmeiras, porque eu acho que é um trabalho do Abel e do elenco. Eu acho que é comissão técnica, Abel e elenco, eu acho que passa por isso. Mas eles seguraram a espinha dorsal, então se eles tiverem 1% ali nessas conquistas, é isso. Mas eu acho que fundamental não foram, porque o Abel ele sempre fez um bom trabalho, o elenco sempre fez um bom trabalho. Então eu acho que o torcedor ele tem razão de ficar na bronca aí com o Anderson Barros, com a presidente, com todo mundo. Sim. Acho que o torcedor ele é movido pela paixão e ele precisa de respostas e transparência. Então se eles começarem a fazer isso... O Anderson Barros ele é uma pessoa muito, muito incrível. Tipo assim, juro. Conheci ele, tive algumas conversas com ele no off, assim... E ele é uma pessoa realmente boa, ele é uma pessoa educada, ele é uma pessoa que fala com você olhando no seu olho, ele te trata bem. Então, só que o futebol, ele é mais do que isso, né? Ele é planejamento, ele é dinheiro, ele é uma visão do futebol, ele é uma visão de análise, de tática, de técnica. Então, não basta você ser bom de grupo, né? Como a gente costuma brincar. Não basta ser bom de grupo, você tem que ser um bom profissional naquilo que você faz. Ele é bem defendido lá, mas eu concordo que o torcedor tem razão em ficar na bronca. Ele deve ter seus valores, né? Porque a gente sempre vê o Abel Ferreira defendendo com unhas e dentes o Anderson Barros. É o melhor diretor que eu já trabalhei. A Leila também, Pereira, move um caminhão por ele. Então, quer dizer, ele é um cara bem quisto dentro do Palmeiras e não há alguma movimentação que ele vá sair ou que ele seja saído, né? Não. E não tem nada nesse sentido. Isso você não acha que preocupa, Júlia? Por um planejamento inexistente, você falou que o planejamento é bom quando ele existe, né? Então, nesse caso, eu acho que o torcedor pode se preocupar um pouco. Eu fico preocupado. Sim. Eu acho também. Eu acho que tem razão em se preocupar. Eu concordo com a frase, time que tá ganhando não se mexe. Mas é bem preocupante porque pode não ganhar. Então, será que não seria melhor você evitar isso antes? Pois é. Então, por exemplo, se o Abel pede contratação, se o Abel quer contratação, você vai atrás e não consegue essa contratação, eu acho alarmante. Eu acho que você tem que, ver o que está acontecendo de errado, ver o que está sendo feito de bom, o que está sendo feito de errado, analisar mesmo as coisas. Então, se o Barros está fazendo um bom trabalho, que ele faça um bom trabalho transparente para todo mundo ver que ele está fazendo um bom trabalho. Que não seja uma coisa assim, tipo, ele tá fazendo um bom trabalho interno, mas e o torcedor tá ouvindo? Tá vendo esse bom trabalho? Qual é o resultado desse bom trabalho? Quem são os jogadores que estão chegando? Então eu acho que preocupa quando as coisas não são feitas com transparência. Acho que falta um pouquinho mais disso, justamente o acesso que a gente estava falando. Eu acho que peca um pouquinho, o clube peca um pouco nessa distância com o torcedor. O torcedor quase não sabe nada do que está acontecendo no clube. Então eu acho importante isso. Eu acho que preocupa nesse sentido. Mas se ele fizer o que o Abel está pedindo, as exigências do Abel para esse ano e todas essas coisas, ele não vai sair, aí não vai ser nada preocupante, porque todo mundo vai olhar e falar, mas é o Abel que pediu, entendeu? Sim. Sim. E a Leila, você já conheceu ela pessoalmente? Já conversou? Eu acredito que ela seja gente boa também, igual o Anderson Barros. Eu não... Carismática. Carismática. A gente, enfim, também questiona muito ela, mas você já conheceu ela? Ela foi gente boa com você ou você nunca viu ela? Já conheci. Inclusive, a vi
na coletiva só para mulheres. Ah, verdade, você tava lá. Ah, sim. É verdade. Verdade. O nosso palestra tava lá, eu tava lá, e ela é carismática, cara, não tem como negar, não. Sim. Ela é bem sociável, assim, Sim. Ela sabe conversar com você, ela sabe responder as perguntas, ela é muito desenvolta nas coisas, então ela é uma pessoa gente boa na medida do possível. Eu acho que a gente não teve eu não aprofundei minha relação com ela, eu não tive nenhuma conversa, eu e ela, mas de modo geral, assim, ela é uma pessoa que trata todo mundo bem, que é carismática, que fala com todo mundo e que quer responder todo mundo naquilo que ela acha que convém. E é isso, é do jogo. Acho que tá todo mundo fazendo o jogo ali. Sim. Se você pudesse perguntar alguma coisa pra Leila, o que você perguntaria se você tivesse... Olha, Júlia, você vai fazer só uma pergunta, sabe? E o que você Isso foi uma tentativa de imitar a Leila. Não, horrível, né? Horrível. Olha, não sei, eu acho que o Danilo Lavieri do UOL, ele fez um ótimo trabalho quando ele viu o contrato de Crefisa e Fã. Você perguntaria isso? A minha pergunta seria exatamente essa, seria assim, se a gente está conversando tanto sobre transparência, mostra todos os contratos e mostra o quanto a Crefisa e a Fã cresceram e quanto o Palmeiras cresceu para ver foi mais benéfico para quem. Eu acredito mas isso ela não mostrou a Crefisa, né? Ela não mostrou nesse documento quanto a Crefisa cresceu, mostrou? Não mostrou. Era só o contrato mesmo, ela só abriu o contrato pro Lavieri. Então a minha pergunta seria essa, seria assim, porque ela falou na outra coletiva que o Palmeiras, antes de 2015, vivia no limbo, né? Sim. E ok, futebolisticamente a gente pode até falar sobre, o Palmeiras viveu uma fase ruim, mas o Palmeiras não é um tamanho pequeno para ser falado assim, para ser colocado assim. Sim. Então eu acho que eu queria saber, quem cresceu mais? Eu garanto que foi mais benéfico para Crefisa e Fã, que ninguém conhecia. Que todo mundo conhecia como banquinho de esquina, que ficava ali na esquina, que as senhorinhas iam fazer empréstimo. Então eu acho que foi mais benéfico para isso. Eu acho que foi mais benéfico para isso, para ela, do que para o Palmeiras em si. Claro que esportivamente o Palmeiras ganhou tudo, mas isso é muito mais amplo do que uma empresa crescer com patrocínio para o clube. Sim. Então eu queria, se eu tivesse a chance de fazer, naquela coletiva eu não tive, eu perguntei sobre a Arena Barueri e Allianz Parque. Então, eu acho que seria essa pergunta. A Leila, ela é muitos palmeirenses podem não gostar dela, mas os rivais parece que amam a Leila Pereira. No jogo da Supercopa contra o São Paulo, tinha muitos São Paulinos ali. Tia Leila, patrocina a gente, não sei o quê. Não, aquilo ali pra mim só pode ser uma brincadeira ruim. Mas o que eu ia te perguntar, da Supercopa, porque você estava lá na Supercopa em loco, né? A Supercopa, aparentemente, é um torneio que quem ganha... coloca num pedestal, mas quem perde, despreza. Então, eu tava na Supercopa do ano passado contra o Flamengo em Brasília. É um clima fenomenal, é um clima muito gostoso, né? É um clima bacana. E eu queria que você descrevesse pra gente qual foi o clima na Supercopa que você encontrou em BH. Quer dizer, você chegou antes, obviamente. Eu queria que você relatasse qual foi o clima que você encontrou. Era um clima mais festivo? Era um clima de decisão? Era um clima de guerra? O que você encontrou lá de ambas as partes, se é que você teve a oportunidade de falar com São Paulinos, de cruzar com São Paulinos, enfim, qual foi a sua experiência e também, claro, a experiência de fazer uma cobertura dessa em loco, que querendo ou não, é um jogo enorme, né? Então, eu encontrei um clima de decisão em todo o tempo. Eu acho que quando se trata de um Palmeiras e São Paulo, as coisas elas são sempre levadas mais a ferro e fogo do que qualquer outro jogo. O mesmo serve para Palmeiras e Corinthians. Enfim, claro. É um clássico estadual. Sim. Então as coisas têm um peso relativamente maior. Eu encontrei um clima muito bom, cara. Eu acho que o que estragou foi mesmo aquele episódio de um torcedor do São Paulo arremessar uma garrafa no ônibus do Palmeiras que... querendo ou não, dar uma mancha numa festa que estava muito bonita. Então, a torcida do Palmeiras estava fazendo a festa, a torcida do São Paulo estava fazendo a festa. Os hotéis eram muito próximos, né? O hotel do São Paulo e o hotel do Palmeiras. Então, eu tive a oportunidade de ver as duas torcidas. Então, a torcida do Palmeiras estava ali apoiando e a torcida do São Paulo, lá no hotel deles, estava fazendo uma festa muito bonita também. Então eu encontrei esse clima mais ou menos assim, era um calor e estava acontecendo carnaval em Belo Horizonte, então pensa, estava todo mundo muito feliz pelas coisas, estava todo mundo, as coisas estavam acontecendo bastante em BH, então eu encontrei esse clima
de decisão, mas sem perder essa festa. Uhum. Então, todo mundo estava muito feliz ali. Eu fiz conteúdos para as redes sociais do nosso palestra com torcedores palmeirenses, todo mundo respondendo numa boa, todo mundo feliz, bebendo e celebrando aquele momento. Quando entrou em campo, eu senti um climazinho ali de a guerra no grito, para mim foi sensacional, porque um clássico com duas torcidas era algo inédito para mim na minha carreira, algo inédito para mim de viver. E eu senti um arrepio na hora, assim, falei, caramba, isso tem que voltar a acontecer de algum jeito, as pessoas têm que tomar um pouquinho de senso na vida para isso voltar a acontecer em São Paulo, porque é um clima muito, muito amistoso, e você sente a decisão na hora. Se fosse torcida única, talvez eu não sentisse esse clima de decisão, mas quando você entra no Mineirão e aí tá a torcida do São Paulo cantando contra o Palmeiras e a torcida do Palmeiras cantando contra o do São Paulo, você sente um negócio diferente, você fala, pô, eu tô vivendo um momento bem histórico mesmo. Balancei minha câmera, enfim. E aí você sente uma coisa bem histórica mesmo. Eu acho que foi um clima muito mais amistoso para ser resumido aquilo que aconteceu no sábado. Sim, claro. Sim, eu acho que esse clima era mais de guerra por ser um clássico, eu acho, mais do que pelo torneio, né? E aí, Palmeiras e Flamengo também tá tendo essa rivalidade recente, teve 2 Palmeiras e Flamengo na Supercopa. Eu queria ver se fosse se fosse o Botafogo e São Paulo na Supercopa. Eu acho que não ia ter o mesmo clima. Não ia. Eu acho que não. Eu acho que Belo Horizonte estava sentindo muito. Tanto que eu amei Belo Horizonte, né? Eu nunca tinha conhecido lá. Dizem que tem bons botecos, verdade? É verdade. Mas um pecado é que fecha tudo muito cedo lá. Pra quem é de São Paulo, meia-noite é cedo. Exato, as coisas fechando 10h30 da noite lá, num sábado, pra mim foi meio absurdo de ver. Putz. Mas é tudo muito legal lá, as pessoas são muito receptivas, a gente acompanhou o clássico entre Atlético e Cruzeiro, então é um clima muito bom, então eu acho que eles acabaram fazendo com que os paulistas se sentissem em casa também, pra que nada saísse do controle. Então não era um clima tenso que você encontrava, você entrava no Uber, era o Uber te perguntando, pô, como que você é paulista? Então você não fala uai, né? Torce pra quem? Palmeiras, São Paulo? Não sei o quê. Então você via muito isso, essa confraternização. Sim. E aí você via palmeirense andando junto com o São Paulino, que ia no jogo junto. Mas o normal é assim, né, Júlio? O normal dos torcedores. Se fosse torcida mista no estádio só com pessoas normais, não ia ter problema. Sim. O palmeirense assiste do lado do São Paulino, do lado do flamenguês, do lado do corintiano, é o normal, né? Mas tem meia dúzia de bandido que resolve brigar e aí, enfim, é triste. Mas você acha que tem como mudar isso em São Paulo? Assim, em breve, de voltar a ter 2 torcidas? Ou você não tá otimista? Eu sou uma pessoa meio descrente no futebol aqui em São Paulo, porque eu acho que quando a gente acompanha... não foi em clássico, mas foi em um Palmeiras e Flamengo, a morte, a infeliz morte da torcedora, que tinha a minha idade, inclusive, 23 anos. Agora eu tenho 24. Revelou a idade. Agora eu tenho 24, mas antes tinha 23 igual ela. Então eu tava lá nesse jogo, então acabou me dando uma pancada, assim, de pensar, pô, eu acho que a gente nunca vai conseguir ir no estádio em paz, né? Quando for jogo grande. Tanto que um monte de gente da minha família que eu conheço leva filho, leva tudo em Paulistão. Porque sabe que no Paulistão é mais Palmeiras tranquilo. E time de interior. E sabe que consegue levar a criança ali num clima de segurança, num clima de paz. Então eu fiquei bem abatida mesmo por pensar que talvez a gente nunca consiga ter isso. E aí em BH eu pensei de novo, cara, será que em São Paulo a gente nunca vai viver isso, esse clima tão amistoso? E talvez não vá. Porque Talvez aí chega aqui num clássico estadual com 2 torcidas em São Paulo, é guerra no metrô. Sim. Você não precisa nem chegar no estádio, você chega na porta do metrô com a camisa do São Paulo, com a camisa do Palmeiras, e aí acontece um monte de covardia, você chega com a camisa do Palmeiras, o pessoal, a linha do metrô entre Corinthians e Palmeiras é a mesma. Sim. Então, você vai encontrar guerra antes de tudo isso. Acho que todo mundo trabalha para mudar, acho que todo mundo que está na imprensa hoje em dia tenta não incitar essa violência, então a gente tenta acabar fazendo alguma coisa para mudar. Eu acho bem difícil, eu sou bem descrente mesmo, mas o meu sonho é que isso aconteça, porque para ter um filho, para ir no estádio, para levar a família, a gente mais velha,
seria o normal de tudo e o seguro de tudo seria que tudo acontecesse bem, né? Mas lá em BH também não tá muito diferente de São Paulo, porque a gente viu também Cruzeiro e Atlético farão sempre torcida única nos seus jogos. Então, depois do que aconteceu lá na Arena MRV, o Galo encontrou isso talvez uma única esperança de não ter os seus bens depredados, né? Infelizmente, em como a gente não agir com severidade, isso vai continuar acontecendo e até se alastrando para outros estados. Hoje o Carioca comemora que lá você pode ver um Fla-Flu, um Botafogo e Vasco, enfim. Daqui 1 ou 2 anos pode não ser mais uma realidade, né? A gente parece que tá piorando várias coisas da sociedade, essa é uma delas, infelizmente. Sim. Ô Júlia, só pra gente encerrar aqui, eu queria te perguntar, você tá otimista pro 2024 aí do Palmeiras? Você acha que o Palmeiras ganha o quê? Palpite aí. Supercopa já foi. Supercopa já era. O Paulista aí, quando for pro ar, eu acho que vai estar ali na final, já na reta final, mas você tá otimista pro 2024 do Palmeiras? Você acha que dá pra ganhar coisa grande? O que você tá imaginando pra esse ano? Eu acho que o Palmeiras... Eu cravo que o Palmeiras ganha o Paulista. Eu acho também. E eu boto fé que o Palmeiras chega pelo menos na final da Libertadores. Eu acho que Concordo. A Libertadores do ano passado foi uma pedra no sapato que o Abel não gostaria de ter, e ele vai entrar nessa de uma forma muito diferente do que ele entrou. Eu acho que ele aprendeu com os erros dele. A derrota na Supercopa também deve ter doído de um jeito assim, tipo, pra ele. Eu fiz coisa errada e eu não quero repetir. Será? Então, Será que ele tá falando isso ele mesmo? insiste em algumas coisas que a gente não entende, né? Eu recebi aqui no meu ponto que ele deve estar. Se não tiver, tô maluco. Então... A gente vai te cobrar, hein? O ponto tá bom. Não, mas eu cravo que o Palmeiras ganha o Paulistão e a Libertadores chega pelo menos na final, porque não é um torneio Boca, que né? o Palmeiras aprendeu a jogar e vamos lá, né? E não temos o Boca Juniors, isso é muito importante, uma informação boa. Né? Então não teremos essa maldição. E se tiver o time. Atlético lá, as chances aumentam. Sim. Sim. Toma. Sim, Júlia, queria agradecer demais aí pelo tempo que você se dispôs para estar aqui com a gente. Acho que foi bem legal. Em breve marcaremos uma parte 2, uma parte 3, alguma pós-jogo. A gente faz pós-jogo também de casa. Então, em breve, esperamos que você esteja com a gente. Muito obrigado e boa sorte aí na tua carreira. Se quiser deixar algum recado aí pra galera, tuas redes sociais vão estar na descrição. Mas se quiser deixar algum recado aí, fique à vontade. É isso, gente. Agradecer pelo convite. Foi uma conversa muito boa, um papo muito leve, tranquilo. Espero que a gente faça a parte 2 com aquela promessinha lá do off que a gente fez. Sim, verdade. Então tem que ter a parte 2 aí pra gente cumprir. Mas eu agradeço todo mundo que tá assistindo também, que acompanhou esse vídeo. Agradeço. Peço para que sigam aí as redes sociais que estão na descrição. Me sigam pessoalmente. Sigam também o nosso palestra, que vocês vão encontrar todas Tenho as certeza que já seguem. possíveis. Quem não segue, tá errado. Tá errado. Então, tá vivendo errado. As nossas redes sociais, as minhas individuais e as do nosso palestra, porque a gente tá sempre trabalhando muito por conteúdo para vocês. E eu falo alguma galhofa de vez em quando, mas não. É a vida real. Todo né? mundo fala, né? Você fala galhofa? Aqui pelo menos não falou nenhuma em mais de uma hora, viu? Olha lá, eu acho que falou, mas eu não vou falar qual. Depois eu quero saber. Do nada. Vamos ver. A assessoria me treinou bem, velho. O Media Ela Training treinada. mas tá melhor que o do Hendrick, esse Media Training. Porque você vê que ela é uma Media pessoa. Training tá... Só faltou falar graças a Deus. Só faltou isso daí é realmente... Graças a Deus. Não. Mas, Júlia, muito obrigado mesmo pelo convite aceito. Foi uma enorme honra recebê-lo aqui conosco. Boa. E faço voto que a parte 2 seja aqui em Ribeirão. Se estiver passando por cá, não hesite em chamar-nos. Que a gente ou vai no Pinguim ou a gente vai te receber aqui também pra fazer aquilo que a gente combinou no off. Perfeito. E eu tô dentro. Boa. Então, você que assistiu até aqui também, além de seguir a Júlia, segue a gente também nas redes sociais, curte esse vídeo, comenta, compartilha, ajuda nós, engaja aí de alguma forma, que tem bastante conteúdo legal, né? Tem bastante entrevista legal. Entrevistamos recentemente o Kleber Gladiador, Maurício Ramos, várias pessoas legais, então, Cleiton Xavier, vários nomes interessantes da história do clube. É isso. Então, se você... se Júlia, inscrever... do nosso palestra. Júlia, exatamente. Que é a principal de todas, no caso. Né? Esse será o top 1 da temporada. Sim, é o nosso sonho. Quando a gente criou o podcast, falou assim, quem a gente sonha em entrevistar? Aí a gente pensou, Júlia Mazarin. Era o número 1. Pô, gente, que isso?
Mas, Não. mas, Júlio, você já era um Cobra desejo ele. antigo nosso, viu? O Salem, ele exagera um pouco, mas, na verdade, você já era um desejo antigo nosso. Isso é real. Aí, que bom. Então, que bom que a gente conseguiu concretizar isso. E aí, Claro. vamos por mais. Vamos tô por bem. mais. Espero que falando de coisa boa, de títulos, Boa. discutindo títulos, não eliminações, não frustrações, né? Tomara. Então é isso. Valeu todo mundo aí. Grande abraço a todos, então. Falou, tchau. Tchau.